Valeu, galerinha. Última aulinha. Estamos todos cansados. Peço uma garra extra aí nessa última aula. Finalzinho da última aula de Física E, eu te sugeri um exercício que, embora trabalhoso, é um exercício simples e muito cobrado nos vestibulares. Eu te pedi para calcular a quantidade de calor para transformar 200 gramas de água, é isso? 200 gramas de água inicialmente a que temperatura? Menos 10 graus Celsius até o quê? Vapor d'água a 200 graus Celsius, é isso? O primeiro passo para o cara matar esse tipo de questão, gente, é lembrar que não dá para fazer uma conta só. Não dá para fazer mágica e resolver numa conta só acabar com tudo. Tem que lembrar que a água no estado sólido, ela se mantém no estado sólido até uma certa temperatura. Só depois que ela vai para o estado líquido. E depois que ela está no estado líquido, ela se mantém no estado líquido durante uma faixa de temperatura. E só depois ela vai para o estado. Por isso que desde o ano passado a gente estimula vocês a fazer 2 cubinhos de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor. E é tu responsável por colocar as temperaturas intermediárias. Eu só te dou a temperatura inicial e a final. Quanto? 0, porque o gelo derrete a 0. E a água se forma a 0 também, a água líquida. Ela permanece líquida até 100. E quando vaporiza, continua a 100. É isso. E por questões de organização, eu vou dar nome para cada quantidade de calor que eu vou calcular. Vou chamar de Q1 a quantidade de calor para aquecer o gelo, Q2, Q3 e assim por diante. Q4 e Q5. Me ajudem, por favor. Como é que eu calculo Q1? Como é que tu sabe que é que macete? Parabéns, 2 maneiras de reconhecer que é que macete. 2 maneiras, 2. Isso, moça. Ou tu olha para os cubinhos de gelo e percebe que continua cubinho de gelo, então não mudou o estado físico, que macete. Ou percebe que a temperatura mudou. Se tem ΔT, que macete. Quantidade de calor 1, massa. Czinho do gelo, 0,5, foi fornecido. Estado sólido. Variação de temperatura, 0 menos 10. Concordam comigo, pessoal? Final menos inicial, 0 menos 10. Quanto é que é menos com menos? Vai dar mais, ó. Claro, né? De menos 10 para 0, a temperatura não subiu 10, pessoal. De menos 10 para 0, né? 200 vezes 0,5 é 100. E 100 vezes 10, 1000. 1000 calorias só para esquentar o gelo. Acabou o problema? Não, nem começou. Quantidade de calor 2. Como é que a galera reconhece que é que moleza, pessoal? 2 maneiras, parabéns. Tu pode olhar para a temperatura, se a temperatura não mudou, que moleza. Ou tu pode olhar que mudou o estado, se mudou o estado físico, que moleza. 2 maneiras de reconhecer. Massa. Calor latente de fusão, 80, que multiplicando dá 16 mil, né? 2 vezes 8, 16 com 3 zeros, 16 mil calorias. Vai. Que macete ou que moleza no Q3, galera? Que macete porque não mudou o estado físico, porque mudou a temperatura. Massa, 200, Czinho da água líquida. 1, temperatura final e inicial. 100 menos 0, essa eu vou fazer de cabeça então, 100. Multiplicar 200 por 100 é fácil, é só acrescentar 2 zeros. 20 mil calorias só para poder esquentar a água. E agora? Sempre depois de um que macete vem um que moleza nessas horas, né? Então mesmo que o cara esteja muito perdido, se ele reconhece a primeira, ele vai intercalando o que macete com o que moleza. Massa, 200, calor latente de ebulição. 540. Se tu faz 2 vezes 54, dá 108. Acrescenta os 3 zeros, 108 mil calorias. 108 mil calorias. Falta o último. O último é o que, gente? Que macete. Para poder intercalar, ou porque o estado físico não mudou, ou porque a temperatura mudou. Massa. Estamos considerando que não há perda nenhuma o tempo inteiro. Czinho do vapor d'água. 0,45. Variação de temperatura.
Parabéns, de 100 para 200, é 200 menos 100, dá 100 a variação de temperatura. Quantidade de calor, número 5. 200 vezes 0,45 é 45 vezes 2 dá 90. E 90 vezes 100, bota 2 zeros, 9.000 calorias. Mas a pergunta era a quantidade de calor total, não é isso? Se eu quero determinar a quantidade de calor total é Q1 mais Q2 mais... Senhor, não fiz essa parte. Ah, tudo bem, cara, eu preciso te estimular a ser organizado, né? Por isso que eu faço, mesmo a parte mais babaca. Quantidade de calor total, vamos ver. 108.000 mais 1.000 é 109.000. 9.000 mais 9.000, 18.000, já dá 118.000. 18.000 com 16.000, 34.000, dá 134.000. Mais 20.000, 154.000, fechou? Só como é que a UFSC vai me cobrar uma coisa dessa? Ele ia pedir para tu dividir por 10.000 e marcar o número inteiro mais próximo do gabarito. Quanto que tu marcaria no gabarito? Parabéns. 1, 2, 3, 4, dá 15,4. Número mais próximo de 15,4, 15. Marcaria no gabarito 15. É assim que eles fazem para transformar um resultado desse em algo que dê para marcar no gabarito. Concordam que é muito mais trabalhosa do que difícil, cara? É muito trabalho braçal. E assim, se tu errou, tu procura detectar onde que tu errou. Ah, foi essa multiplicação boba. Tudo bem. É aceitável tu estar distraído em casa, fazendo uma tarefinha e errar uma multiplicação. Certo? O importante é tu ter entendido o conceito. Tem que ver onde é que vai ocorrer mudança de estado físico e tem que fazer o que macete e o que moleza separadamente. Não tem mágica para fazer em uma conta só. Mas está na hora de a gente começar a misturar quente com frio. Lembra do ano passado? Mistura quente com frio? Primeiro tem aquela parte mais fácil, que é só mistura quente com frio, é só que macete envolvido. Só que daqui a pouco tem que macete com que moleza, né? Só no volume 3. Perdoa, desculpa, querido. Galera, olha só. Eu faço 1, tu faz 15, pode ser? Que bom. Vou fazer um exemplo para ti então. Vou fazer um exemplo. Só vai dar tempo de fazer um, fica tranquilo. O exemplo é o seguinte, ó. Mistura-se 10 gramas de água a 20 graus Celsius com 90 gramas de água a 70 graus Celsius, desprezando as perdas, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Determine a temperatura de equilíbrio. Eu vou fazer esse para te relembrar como é que se raciocina num tipo de questão dessa, e em seguida tu vai poder te divertir com o teu próprio. Essa aí é outra questão que é clássica, gente. Putz, é muito raro um vestibular não trabalhar essa ideia em algum momento. A galera poder anotar ali o enunciado, ó, que beleza. Pode pausar o vídeo agora e fazer, meu querido. Daqui a pouco eu corrijo. Galerinha, pensa comigo. Eu vou pegar um recipiente e vou misturar lá dentro um pouco de água fria e um pouco de água quente. Se esse cara está me dizendo para desprezar as perdas, ele está considerando, depois que esse líquido está lá dentro, que nenhum calor externo vai ser acrescido e que nenhum calor que está aqui dentro vai migrar para fora. Seria aquela história quando a gente estudou em termodinâmica, o recipiente adiabático. Vocês lembram desse nome? Recipiente adiabático é aquele que não ganha nem perde calor. O calor vai da onde para onde mesmo? Ah, tá, então a água quente vai transmitir um pouco de calor para a água fria, é isso? Show de bola! Se a água quente perder 1000 calorias, o que eu posso afirmar da água fria? Ganhou 1000, porque não dá para sair do potinho, ele falou que não tem perda de calor para o meio ambiente. É por isso que sempre que eu vou misturar coisa quente com coisa fria, eu vou escrever que calor recebido mais calor perdido é sempre 0. Porque perder 1000 calorias é menos 1000. Receber 1000 calorias é mais 1000. E mais 1000 com menos 1000? 0. Galera, isso aqui não é uma fórmula, gente. Não fica procurando isso aqui no formulário que não está. Isso é uma ideia, é um princípio, inclusive chamado de princípio
das trocas de calor. Sempre que tu for misturar um corpo quente com um corpo frio, tu vai ter que usar este princípio. Princípio das trocas de calor. Então tá, eu vou pegar a água fria e vou calcular quanto calor a água fria vai ganhar. Vou pegar a água quente e vou calcular quanto de calor a água fria, a água quente vai perder. Essa vai receber, essa vai perder. Que macete ou que moleza? Como é que vocês sabem que macete? Pois é, né, cara? Pode, será, essas águas, um pedaço dessa água congelar? Misturar água a 20 graus com água a 70 graus, pode congelar? Não. Pode evaporar, começar a ferver? Não. Então não tem como ter mudança de estado físico, é só que macete na jogada. Desculpa, Demar. Professor, e é 154 mil mesmo? Não sei, cara. 108 mais 90 já dá 198 mil. Não, 108 mais 9, que é 9. Ó. Tá? Vai dar uma Amigo, isso não significa nada. Bobagem. Tu errou uma coisa boba. Tu é um cara fera nas exatas. Não te estressa. Bobagem. Fica tranquilo. Galerinha, olha só. Negócio é o seguinte. Princípio das trocas de calor. É que calor recebido mais calor perdido dá zero. Mas para poder jogar nessa equação, eu tenho que calcular o calor recebido e o calor perdido. Água fria, me ajudem. Qual é a massa de água fria? 10 gramas. Czinho da água líquida. 1. Variação de temperatura. TF, eu não sei a temperatura final. Menos 20, que é a temperatura inicial. Não dá para calcular a quantidade de calor que a água fria vai receber. Eu só poderia fazer o cálculo se eu soubesse a temperatura final. O TF, como eu não sei, eu vou ter que parar por ali. Mas não vamos perder a fé. Calor perdido pela água quente. 90 é a massa de água quente. 1 é o Czinho da água. Temperatura final, variação de temperatura. É temperatura final menos 70, que é a inicial. Agora que tu sabe a equação para o calor perdido e a equação para o calor recebido, tu pode substituir no princípio da troca de calor. Quem é que está representando o calor recebido? A da água fria ficou como? 10 TF, 10 vezes 1 é 10, né? 10 TF menos 20. O que representa o calor perdido? 90 que multiplica TF menos 70. E aí pronto. Aí sim tu vai achar a tua temperatura. Me ajudem no chuveirinho, por favor. 10 TF menos 200, tá bonito. 90 TF. 9 vezes 7, 63, com 2 zeros, parabéns, 6.300. 10 TF com 90 TF, 100 TF. Menos 200 com menos 6.300, menos 6.500. Menos passa para o outro lado, mais, está multiplicando, passa, pronto. Vai ficar que TF é igual a 6.500 dividido por 100, eliminando os zeros, temperatura final igual a 65 graus Celsius. Vamos analisar para ver se faz sentido? Quando eu misturei água quente com água fria, tinha mais água quente ou mais água fria? Bem mais quente, tinha 9 vezes mais massa de água quente. Não é isso? Então a temperatura final tem que ficar mais próxima de quem? Da quente, já que tinha mais. Quanto era a água quente? 70, parou em quanto? 65, 5 graus só de diferença. E agora compara a água fria. Qual era a temperatura da água fria? 20, foi para quanto? Quanto variou de 20 para 65? 45 graus, 9 vezes mais que a água fria. Não é? Claro, tinha 9 vezes menos massa, a temperatura teve que variar 9 vezes mais. Essa relação só existe porque era a mesma substância. Mas o mais importante é tu perceber que se tivesse dado 30, tu já saberia que tinha errado, né? Como é que tu pode misturar um monte de água quente com um pouquinho de água fria e ficar mais próximo da temperatura da água fria? Não faz sentido, né? Certo? Pra gente não perder tempo, eu vou trocar os dados do meu exemplo e tu vai tentar fazer. Tenta não colar. Se empacou, dá uma coladinha no quadro. Empacou de novo, levanta a mão que eu faço contigo. Beleza? Então vamos ver. Fala, meu querido. Eu fiz essa conta usando média com peso e deu a mesma coisa. Claro, só se for a mesma substância. Ótima observação. E assim, ó, aí cuidado, eu recomendo que tu comece a fazer desse jeito, porque quando a coisa piorar, fazer a média vai ficar muito complexo, certo? De qualquer maneira, parabéns pelo raciocínio. Galerinha, ó, vou colocar então uma massa de 30 gramas com
uma temperatura de 10 graus e uma massa de 70 gramas com uma temperatura de 80 graus. Vamos ver. Rapidinho, hein, galera? Que macete na água fria, que macete na água quente. Soma igual a zero. É isso. Vamos contigo, eu vou te ajudar.